determinado momento da minha vida, eu estava me sentindo completamente perdido. Eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu queria conquistar, eu estava me sentindo literalmente um lixo de pessoa. Mentalmente, eu estava passando por um momento extremamente difícil, tudo estava dando errado na minha vida, mas eu sabia que eu queria conquistar coisas grandes, eu sabia que eu tinha grandes sonhos que eu queria buscar. E a maioria de nós, a maioria das pessoas sonham com coisas grandes, mas o verdadeiro problema é que dificilmente nós sabemos como focar nessas coisas, como focar nesses sonhos. E foi nesse momento da minha vida, principalmente um dos piores dias do meu ano, que eu decidi sentar e seguir a regra dos 5 por 25 do Buffett, que é ninguém mais, ninguém menos que o maior investidor do mundo vivo. E se você está se sentindo assim, se você está nesse momento, talvez a regra 5 por 25 do Buffett e um adicional com uma visão um pouco diferente minha, pode te ajudar a conseguir focar e encontrar quais são os seus verdadeiros objetivos e sonhos de vida. Esse post de Instagram que tá em inglês, desculpa, eu não encontrei em português, foi a imagem que eu encontrei que me ajudou nesse momento complicado. Na verdade, já estava no meu celular há alguns anos, para ser bem honesto com você, mas só foi naquele momento em que eu parei para realmente sentar, observar e simplesmente dar uma chance para essa ideia, dar uma chance para esse conselho. Então, como você pode ver, existem 3 passos simples para a regra dos 5 por 25 do Buffett. Primeiro é você sentar em uma cadeira, pegar um pedaço de papel e escrever 25 sonhos diferentes que você quer conquistar ao longo da sua vida. O segundo passo é você cortar 20 desses sonhos. E o terceiro passo é você focar, a partir de agora, nos 5 sonhos que sobraram depois de você ter cortado entre os outros 25. Em um primeiro momento pode parecer algo extremamente fácil, principalmente porque só são 25 sonhos. O primeiro pensamento é, provavelmente eu tenho mais sonhos do que apenas 25. Mas, por experiência própria, eu te garanto que depois do 10º sonho as coisas começam a ficar complicadas. A gente frequentemente acredita que simplesmente sonhamos muito, que temos diversos sonhos diferentes, mas a verdade mesmo é que não. Na verdade, a gente vive em modo aleatório que nem mesmo consegue lembrar das coisas que queremos. E a maior prova disso é justamente o momento em que você senta para escrever 25 sonhos diferentes em um papel. É nesse momento em que você percebe o quão aleatório você estava vivendo a sua vida. Depois que você escreveu esses 25 sonhos, assim como eu fiz lá atrás, minha sugestão é que você comece cortando 10 a 15 sonhos com uma mentalidade simples. Existem sonhos que simplesmente você pode agregar, você pode juntar a outros sonhos, porque eles nada mais são do que partes menores. Por exemplo, digamos que um dos seus sonhos seja viajar o mundo, outro dos seus sonhos seja conhecer os Estados Unidos e outro dos seus sonhos seja conhecer o Japão. Esses 3 sonhos, se você parar para pensar bem, são sonhos praticamente iguais. A única diferença é que o maior de todos eles é conhecer o mundo. Ao invés de você cortar o conhecer o mundo, ou cortar só o Japão, ou cortar só os Estados Unidos, você corta Japão e Estados Unidos e deixa apenas o seu sonho maior, que é viajar o mundo. Faz isso, dá uma olhada na sua lista, lê cada uma das coisas que eu te garanto que vão ter sonhos que não são tão grandes assim, ou simplesmente podem se enquadrar em outros sonhos. Depois que sua lista for reduzida para 10 ou 15 sonhos, com base nessa ideia de você meio que agregar sonhos parecidos, é aí que as coisas começam a se complicar, porque provavelmente sobraram as coisas que talvez você mais queira fazer ao longo da sua vida, mas mesmo assim você precisa cortar para sobrar apenas 5. E é nesse momento que começa a surgir algumas das minhas sugestões principais e um pouco da diferenciação que eu falei no início desse vídeo que eu fiz com relação a essa regra dos 5 por 25 do Buffett. A primeira diferença nesse momento são 2 perguntas simples que vão te ajudar muito nisso. A primeira delas, e talvez a mais óbvia que você deveria se fazer para cada um dos sonhos que ainda estão escritos na sua folha é: o quanto eu quero realmente alcançar esse objetivo? E a segunda pergunta seria: o quanto minha vida vai ser mais interessante perseguindo esse objetivo? Parecem 2 perguntas bobas, 2 perguntas óbvias e simples, mas elas fazem muita diferença. Em poucas palavras, minha sugestão é: faça essa mesma pergunta para cada um dos seus objetivos e tente se imaginar no futuro alcançando eles e principalmente perseguindo eles. Aqueles que o seu coração mais palpitar ou que trazer mais emoção para você ou que simplesmente parecerem mais malucos e loucos, provavelmente são aqueles que você realmente deseja buscar. E a segunda diferença é um pouco mais complexa, mas pode te ajudar bastante. É uma espécie de ordem que eu criei do absoluto nada, mas que eu acho que fez bastante sentido, pelo menos para mim. Por exemplo, você ainda precisa escolher 5 sonhos principais para você focar a partir de agora. A minha sugestão é que seu primeiro objetivo seja algo fácil de ser alcançado, mas por favor, quando eu falo fácil de ser
ser alcançado, provavelmente você não vai alcançar nos próximos 5 ou 10 anos, e que te deixe animado. É um objetivo que provavelmente vai ter mais da sua atenção nesse atual momento da sua vida. Um exemplo bem aleatório que serviria para mim seria me tornar um best-seller, que é basicamente uma pessoa que vende muito livro. O segundo objetivo seria algo não tão difícil de ser alcançado assim como o primeiro, mas que vai ser ajudado pelo seu primeiro objetivo. Um exemplo aleatório seria conquistar a minha liberdade financeira, ou seja, me tornar um best-seller, querendo ou não, vai me ajudar a conquistar a minha liberdade financeira. Mas mesmo assim, talvez não seja o suficiente. É por isso que esse é um objetivo não tão difícil de ser alcançado, mas que vai ser ajudado pelo primeiro. O seu terceiro objetivo poderia ser algo não tão difícil de ser alcançado também, e vai ser ajudado pelo seu primeiro objetivo e pelo seu segundo objetivo. Um exemplo bem aleatório talvez seja ser um influencer. Querendo ou não, se você se torna um best-seller, isso ainda não significa que você se tornou um influencer, ou pelo menos não na minha concepção, mas é algo que vai ser ajudado tanto pelo primeiro ponto quanto pelo segundo ponto e faz sentido. Já o quarto objetivo seria algo envolvendo saúde. Afinal de contas, quanto mais tempo você passar nesse planeta Terra, quanto mais tempo você ter saúde, conseguir viver bem, conseguir ter o seu cérebro trabalhando e funcionando bem, maiores são as chances de você conquistar cada um dos seus objetivos. Então, um exemplo que não é aleatório, é realmente 100% meu, seria viver bem até os 180 anos. Sim, viver bem até os 180 anos. E por fim, o seu quinto objetivo poderia ser uma espécie de missão, algo que você verdadeiramente acredita, algo que durante os seus outros 4 objetivos você vai perseguir, e em todas as suas ações diárias, hábitos ou qualquer coisa assim, você vai perseguir essa coisa. No meu caso, seria levar mais liberdade para o mundo. Ou seja, é um objetivo, tem que ser um objetivo que você realmente acredita, tem que ser uma missão, alguma coisa, um propósito, ou qualquer coisa nesse sentido, que os outros 4 objetivos vão ser uma ferramenta para você atingir esse objetivo. Essa é a minha espécie de sugestão de diferenciação, de divisão dos seus objetivos. E talvez você esteja se perguntando qual motivo eu fiz essa divisão e por que talvez você deveria fazer. E na verdade é muito simples. Se você reparar bem, o quarto e o quinto objetivo são mais imutáveis. Afinal de contas, eles vão até o final da minha vida, viver bem até os 180 anos e buscar levar mais liberdade para o mundo. Por outro lado, os 3 primeiros objetivos, ser um best-seller, conquistar minha liberdade financeira e me tornar um influencer, são mais rápidos de serem alcançados. Ou seja, provavelmente em algum momento da minha vida eu vou alcançar esses objetivos e vou poder mudar, vou poder seguir em frente com novos objetivos. Obviamente você não precisa seguir essa minha configuração, é só uma sugestão, você pode talvez usar só a regra do Buffett de forma crua, ou seja, é só sentar, escrever os 25 objetivos, cortar 20 e perseguir os seus 5, ou você pode usar essa configuração que talvez te ajude nessa decisão do que cortar ou do que fazer. Inclusive, se você não acredita que eu realmente fiz isso, esse é o meu papelzinho dos meus 25 objetivos e foi literalmente assim que eu fiz e descobri parte das coisas que eu realmente quero fazer ao longo da minha vida. Obviamente, isso daqui não é 100% imutável. Talvez hoje você defina 5 objetivos principais e daqui a um ano você perceba que talvez esses objetivos possam ser ainda maiores. Talvez daqui a um ano você se torne uma pessoa mais ambiciosa e, de alguma forma, altere um pouco desses objetivos. Mas, querendo ou não, ter um caminho, ter um guia, ter um mapa que você mesmo fez e saber o que você está indo atrás ajuda muito e facilita muito ao longo da nossa vida, ao longo da nossa jornada. Depois que você finalmente definir os seus 5 objetivos principais de vida, é aí que as coisas realmente começam. É aí que a brincadeira começa a ficar divertida. Planeje cada uma dessas coisas, assim como eu faço, em objetivos menores, até chegar em, sei lá, hábitos diários e atividades diárias que vão fazer você alcançar esse objetivo. A ideia é que cada passo que você dá ao longo da sua vida te leve mais próximo das coisas maiores que você quer conquistar. Não se esqueça que, depois de definir isso, essas são as 5 coisas que serão o seu foco a partir de agora. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu feedback, deixa o seu comentário aí embaixo. Muito obrigado por me escutar até aqui e valeu!